Alunos do sétimo, tudo bem com vocês? Então, esse momento de aula que eu preparei para vocês é para a gente falar um pouquinho do capítulo 4, que é o espaço agrário e as cidades. Nós falamos no capítulo 3 muito sobre a questão das propriedades, dos sistemas de produção intensivo, onde há um investimento maior, onde a produção também é maior. E falamos também do sistema extensivo, onde são as pequenas propriedades, onde o investimento é baixo. Falamos sobre a agricultura comercial, é um tipo de agricultura voltada para a venda, para a exportação, para o consumo dentro do próprio país, utilizando geralmente maquinários, investimentos, a produção elevada, quando é agricultura comercial. Falamos um pouquinho do plantation, que é um tipo de sistema muito antigo, onde há a utilização de uma propriedade privada, uma propriedade de grande extensão territorial, onde é praticada a monocultura, e antigamente utilizava-se o trabalho, a mão de obra escrava, e atualmente o plantation ainda continua. A produção é destinada à exportação, geralmente produtos tropicais. São assuntos que a gente tratou. Falamos do agronegócio, que é fundamental para a economia do Brasil e de vários países. O agronegócio é tudo que envolve a produção de alimentos, vai desde o plantio, ao armazenamento, ao transporte, a comercialização desse produto até chegar à casa da gente. Geralmente há um grande investimento também em tecnologia, em maquinários, porque a função do agronegócio geralmente é a exportação. Isso gera muito lucro para o nosso país. E aí a gente vai dar continuidade a esse assunto, é o que trata no capítulo 4, ok? E a gente vai começar falando, eu quero começar falando aqui a gente, Bom seria se fosse a gente, se a gente estivesse em sala e vocês pudessem estar falando juntos, Mas a aula ao vivo a gente tem essa oportunidade, a gente costuma dizer a gente, porque a gente está naquele hábito de ter vocês juntos falando e eu acho que isso é muito legal. Mas, no momento eu sou aqui monólogo e a gente usa a aula ao vivo para trocar essa ideia. Então esse capítulo 4 vai falar sobre o espaço agrário e as cidades. Quero começar falando ali. A agropecuária ela é fundamental para o abastecimento da população e para o fornecimento de matéria-prima para a indústria. A agropecuária diz respeito tanto à agricultura quanto à pecuária. E para que haja prática da agricultura e da pecuária, é fundamental o solo. As terras elas precisam ser terras agricultáveis. O que significa terras ou solos agricultáveis? É um solo fértil, um solo adequado ao plantio. E não só o plantio, mas também a pastagem. O ideal é que esse solo seja plano para que o gado possa pastar e a carne seja uma carne de qualidade. Mas essa questão do solo, essa questão da propriedade no Brasil, ela tem uma história. Para a gente entender o que acontece hoje, a gente precisa relembrar um pouco do passado. Porque essa questão do solo, das terras agricultáveis, dos solos agricultáveis no Brasil, isso envolve muitas questões, muitos detalhes que a gente vai tratar aqui. Essa questão da terra diz respeito à concentração fundiária. O que seria concentração fundiária? Isso está sendo tratado lá no capítulo 4. Concentração de grandes extensões de terra nas mãos de poucos proprietários, particulares ou empresas. Isso é o que acontece no Brasil hoje. As terras, ninguém pode chegar do nada, encontrar um solo, encontrar um espaço e decidir que vai começar a plantar ali, e decidir que vai começar a usar aquele espaço para a pastagem. Ninguém pode fazer isso. O solo ele tem dono, as propriedades de terra têm dono. E existe uma má distribuição de terras no Brasil. Existe muita terra concentrada nas mãos de poucas pessoas. E a maioria das vezes essas terras elas não são produtivas. Então essa situação da concentração de terras, essa questão aí da concentração fundiária tem início com o sistema de capitanias hereditárias. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar ali. Sistema de capitanias hereditárias e sistema de sesmaria. Esse sistema ele teve início a partir de 1536. Desde que o Brasil foi descoberto praticamente, A partir do momento que os portugueses chegaram e quiseram ocupar o território do Brasil para resolver esse problema de ocupação,
de fiscalização do território, para que nenhum outro país, para que nenhum outro povo invadisse e tomasse nosso território, foi criado esse sistema de capitanias hereditárias, que era dividir o território, que até então ainda era bem menor do que é hoje, né? O que eles conheciam do território que Portugal colonizou, que ainda não tinha nem nome de Brasil, né? Era uma colônia de Portugal. O que eles conheciam, eles dividiram em capitanias hereditárias. E eles usaram esse sistema de sesmarias, que durou de 1536 a 1822, até o período que o Brasil se torna independente de Portugal. Então, todo esse período que Portugal controlou o Brasil, ele usou esse sistema de capitanias hereditárias e sesmaria. Foi um sistema que não deu certo. Por que não deu certo? Porque o território que era um território doado para os nobres, pessoas de Portugal que tivessem condições de tornar esse território produtivo. Eram várias capitanias, várias pessoas vieram para cá com o intuito de transformar esses territórios recebidos em áreas produtivas, em áreas que dessem retorno, né, produção de alimento, principalmente alimentos de origem tropical, porque Portugal está numa região, né, é um país da Europa frio. Então, o que a gente produziria aqui, eles não tinham lá. Era interessante essa produção. Então, esses sesmeiros, né, esse sistema de sesmaria, eles recebiam essa terra e tinham que torná-la produtiva. Não deu certo. Por quê? Porque essas pessoas vinham para cá, elas não tinham o hábito de produzir, de plantar, muito menos num país tropical. O território era muito amplo, então não fluiu, não deu certo. E a partir do momento que esses sesmeiros não conseguiam produzir, essas terras eram devolutas, eram devolvidas à coroa, devolvidas, no caso aí, aos administradores do Brasil naquele período. E aí o que acontece? Esse sistema de sesmarias, ele vai chegar ao fim em 1822. Ok? E um outro sistema vai entrar em vigor. Vou só ajeitar a câmera para ficar mais centrado ali no restante do conteúdo. Um outro sistema vai entrar em vigor no Brasil, que é a chamada Lei de Terras. Essa Lei de Terras, como está dizendo aqui, a partir de 1850 surge essa Lei de Terras. Como funcionava? A terra só poderia ser adquirida através da compra. O objetivo era agregar valor a essas terras. Então, só podia ter acesso à terra quem tivesse dinheiro para comprar. Essa lei de terras era um meio de agregar valor, de valorizar essa terra. Porque até então, até 1822, a terra era doada. As pessoas recebiam e tinham a obrigação de trabalhar nessa terra e fazê-la produtiva. Como foi um sistema que não funcionou, eles precisavam criar um meio de ganhar dinheiro com essa terra. E o meio encontrado foi criando a Lei de Terras. Só podia adquiri-la quem tivesse dinheiro para comprar. E aí, muitas pessoas já estavam vivendo no Brasil nessa época e queriam ter acesso à terra a partir da data de 1850. Queriam ter acesso à terra. Todos que queriam, a partir desse momento, ter acesso à terra, ou eles iriam comprar a terra, a maioria não tinha condições para isso, porque o preço foi se tornando mais elevado, ou eles tinham que dar o jeitinho deles para adquirir essa terra. Então, vai ali o próximo item interessante, os produtores e o sistema de parceria. Produtores e o sistema de parceria. Essa terra precisava ser produtiva. Muitas pessoas precisavam da terra para sobreviver. Então, ou ela teria que comprar essa terra, ter dinheiro para comprar, ou então ela teria que usar de um meio ilícito para adquirir a terra. Então, o primeiro tipo de produtor era o proprietário. Como eu disse, o proprietário é aquele que tinha posse legal da terra. Ele tinha dinheiro, ele comprava, adquiria o documento, tinha posse legal. Agora, se ele não tivesse dinheiro e precisasse dessa terra, ele tinha a outra alternativa, que era o posseiro. Posseiro era aquele produtor, é aquela pessoa que queria ter a terra, e ele agia de forma ilegal invadindo a terra. Muitas terras foram invadidas no Brasil, e até hoje continuam sendo. Então, a pessoa que invade uma terra, ela não comprou, ela não adquiriu essa terra legalmente, ela invade, ela pode ser chamada de posseiro. Um outro meio de adquirir a terra no Brasil era através da grilagem.
O que seria grilagem? É a falsificação do documento. A pessoa invadia uma terra e falsificava um documento para se dizer dono daquela terra. E esse nome grilagem tem a ver com grilo. Lembra, gente, da palavra grilo. Por quê? Porque o invasor, o posseiro, ele criava um documento falso, colocava numa caixa com o grilo. O grilo, o excremento do grilo aparentava um aspecto envelhecido nesse documento e dava ideia de que aquele documento era legal. Então, outro meio através da grilagem, ok? E aí, logo após ali tem os sistemas de parceria. É um outro sistema de adquirir terras de uma forma legal, né? Os sistemas de parceria. Aí vem o meeiro ele alugava a terra e pagava o aluguel com parte da produção. Ele dividia a terra no meio, uma parte ele trabalhava, ele produzia, outra parte ficava para o proprietário, geralmente, ou para uma outra pessoa que ele resolveu dividir a terra. Essa pessoa produz e paga o dono, o proprietário, com o alimento que é produzido. E tem o arrendatário. O arrendatário é aquele que aluga a terra para nela produzir. É um tipo de aluguel chamado de arrendatário. Ele arrenda a terra, ele trabalha naquela terra, ele sobrevive com aquela terra e ele vai pagar por ela ao proprietário. Eram meios de parceria que podem ser usados até hoje. Até hoje você encontra pessoas que praticam esses meios aí. É um meio da pessoa produzir, se sustentar com a terra, né, e paga ao proprietário com o alimento ou em dinheiro, mas é um meio da pessoa ter acesso, do produtor rural ter acesso à terra. E continuando o conteúdo do outro lado, a gente vai continuar ali, espero que esteja visível. Só ajeitar a câmera um pouquinho mais pra frente. Acho que um pouquinho mais pra cá. Continuando, gente, a falar aqui sobre a questão da terra no Brasil, um outro aspecto importante para ser dito é a estrutura fundiária. O que é estrutura fundiária? Quando a palavra fundiária se refere à terra, se refere a propriedades de terra. Estrutura fundiária no Brasil, ela tem relação entre o número de propriedades agropecuárias e o tamanho da área que elas ocupam. A estrutura fundiária no Brasil, ela tem relação com a propriedade agropecuária e a extensão de terra, o tamanho da área que ela ocupa. Então, gente, grande parte das propriedades rurais no Brasil são pequenas, são chamadas de minifúndios. 45%, é o que está dizendo ali, 45% das terras no Brasil, das propriedades no Brasil, são minifúndios. Essas propriedades pequenas, elas são geralmente destinadas à sobrevivência das famílias que moram nessa propriedade. O trabalho utilizado, a mão de obra utilizada é a mão de obra familiar. E ela tem uma importância muito grande para a economia no Brasil. Por que é importante, mesmo sendo pequena? Porque gera alimento. A gente já falou sobre isso no conteúdo anterior. Mesmo sendo uma pequena propriedade, a mão de obra sendo familiar, tem importância por conta da geração de alimento. As famílias são sustentadas com essas propriedades, com a produção que é feita nessas propriedades. Então, tem uma importância muito grande na economia do Brasil. Outro tipo de propriedade são os latifúndios. O que seria latifúndios? Lembrando que os minifúndios, eles têm menos de 10 hectares. Só para lembrar esse detalhe, tem menos de 10 hectares. Os latifúndios, eles têm mais de 1.000 hectares. São grandes propriedades de terras. E a gente encontra duas situações em relação aos latifúndios. Ali está colocado ali, ó. Tem tipos de latifúndios improdutivos, né, que tem pessoas, né, proprietários de terras, que eles têm uma vida financeira, têm uma estrutura financeira muito boa, tem uma grande propriedade de terra e deixa essa propriedade improdutiva. Ele deixa essa propriedade para futuramente vender, para que ela se torne
tem um valor comercial maior e vai deixando a propriedade. Ela está lá parada, improdutiva. Poderia estar gerando alimentos, poderia estar gerando renda, poderia estar produzindo, mas ela está parada. A pessoa tem esse direito. A propriedade é dela, ela herdou de um pai, de um tio, de um avô, e ela decidiu que não vai mexer com aquela propriedade porque ela não precisa dela. Então nós temos grandes propriedades de terras no Brasil improdutivas. Mas, por outro lado, no Brasil existem latifúndios que são muito produtivos, que geram emprego, geram renda para o país, são produzidos toneladas de alimentos destinados à exportação. É o que está dizendo ali, ó. Geram emprego, renda, exportam para o exterior, abastecem o mercado interno, principalmente com matéria-prima para a indústria. Então nós temos latifúndios aqui que são muito produtivos, são muito importantes para a economia do Brasil. Ok? Outro ponto importante, desde o período que o Brasil era colônia, a questão fundiária no Brasil gera conflitos por conta da ocupação dessas terras. Ok? Então, está dizendo, desde o Brasil colônia, registram-se conflitos entre proprietários de terras e seus detentores, não detentores, escravos e colonos. Então, desde o período Brasil colônia, desde o período também que a lei de terras ela foi instituída no Brasil, que para adquirir terras foi necessário aí dinheiro para comprar essa terra, ou até mesmo esse sistema de sesmaria que a gente falou no período colonial, os escravos sonham em ter sua terra. Os colonos, aqueles que trabalham na terra, sonhavam em ter sua própria terra. Então, isso vem gerando essa questão fundiária no Brasil, ela é injusta desde o período que Portugal colonizou o Brasil. E aí, existe uma solução para esse problema? A melhor solução seria a reforma agrária, que é o último item que eu coloquei ali. Reforma agrária. O que seria reforma agrária? Distribuição das terras improdutivas, ou distribuição mais justa da terra. O governo ele teria que intervir nessa questão da terra, transformando as terras improdutivas em terras, que dividisse essas terras improdutivas para quem não tem. A gente teve no Brasil, em alguns anos atrás, esses anos, ano passado, esse ano, a gente não ouve falar tanto no movimento Luz Sem Terra, que é o MST, que é um movimento em que pessoas que querem ter terra para plantar, torná-la produtiva e sobreviver através do plantio, através da agricultura e pecuária, invadem terras improdutivas e lutam pela posse dessa terra. Algumas dessas terras foram distribuídas, foram divididas, só que esse movimento ele parou, ele estagnou, porque muita corrupção também aconteceu nesse período. Pessoas que nem precisavam adquiriram terras através desse movimento. Então, essa questão da reforma agrária é um assunto bem complexo e é um assunto interessante, que mais para frente eu vou enviar um vídeo também sobre esse movimento, que é um movimento aí pela reforma agrária e detalhes sobre esse assunto que é muito importante, porque pode vir futuramente a ser até tema aí de redação no Enem, vestibular que vocês vão fazer, essa questão da reforma agrária. É um assunto atual, é um assunto importante. E eu vou deixar depois um vídeo especial falando sobre esse assunto, ok? Então, relembrando, a gente falou aqui sobre a questão fundiária no Brasil. Alguns tópicos importantes eu quero relembrar com vocês e destacar. Falamos aí sobre espaço agrário e cidades, a importância da agricultura e pecuária, isso não é novidade. A agricultura e pecuária é a base da economia do nosso país, está dentro do agronegócio também, está ligado ao agronegócio. Falamos sobre a importância dos solos agricultáveis, dos solos que vão ser utilizados para pastagem. Falamos que essa questão da concentração fundiária é uma questão que tem início aí a partir do sistema de capitanias hereditárias, sesmarias, desde 1536. As terras elas começam a ser divididas no Brasil para que essas terras se tornassem produtivas. Esse sistema de capitanias hereditárias, sesmarias, ele não deu certo. Surgiu a lei de terras, em que a terra passou a ser vendida para agregar valor a essa terra, para valorizar essa terra. A partir do momento que ela começa a ser vendida, os proprietários, as pessoas que têm desejo de ter posse dessa terra, elas vão ter que pagar um preço alto por essa terra,
para se tornar o proprietário, ter o documento legal, o preço é alto, pagando o preço, essa pessoa se torna o proprietário legalmente, adquire o documento legal. Um outro meio de adquirir a terra, a partir da lei de terras, a partir de 1822, foi através da posse, os posseiros, né, a invasão da terra, era um meio de adquirir a terra. Um outro meio é através da grilagem, é a falsificação do documento. E existem os sistemas também de parcerias. É um sistema em que o produtor rural ele faz uma parceria com o dono, dividindo a propriedade no meio, trabalhando na propriedade, pagando com o próprio alimento, arrendando, alugando a terra, é um outro meio, os arrendatários. Ok? Falamos sobre esse assunto, relembrando. E a última parte, nós falamos ali sobre a estrutura fundiária no Brasil. Essa estrutura ela é dividida em minifúndios, que são áreas com menos de 10 hectares, onde se utiliza mão de obra familiar e se produz para o próprio sustento. E existem os latifúndios no Brasil, que podem ser improdutivos ou podem ser extremamente produtivos, gerando emprego, gerando renda, gerando aí a matéria-prima que vai ser utilizada na indústria, né? Então, os latifúndios eles têm essas duas situações no Brasil. E falamos que a solução para que a terra ela chegue a quem precisa, a quem sonha em ter o seu pedaço de terra e sobreviver através do plantio, através da agricultura ou pecuária, é através da reforma agrária, que é a distribuição justa da terra. Ok? Esse assunto ele vai ser tratado também na aula ao vivo, a gente vai tirar dúvidas e através das atividades que vocês vão fazer, é um meio também de fixar esse conteúdo. Aconselho a vocês, alunos do 7º ano, a fazer um resumo sobre esse assunto, ok? Revendo essa videoaula, lendo o conteúdo do livro e qualquer dúvida, utilizem o fórum e anotem as dúvidas para a aula ao vivo também, ok? Beijo para vocês, fiquem com Deus.